Boa tarde a todos e a todas. Nossa, que auditório lotado, viu? Muito obrigado pela presença de todos. O professor Luiz Afonso vai fazer uma palestra para vocês sobre previdência. Nós estamos com essa palestra inaugurando um ciclo de debates para a graduação de temas importantes que estão na pauta do dia, que todo contador, economista, administrador, né, contador e controlador do ESEC, tá certo? Precisa saber, né? É uma inovação que o professor Eliezer, que está na mesa também, ele trouxe para a escola na gestão da comissão de graduação, tá certo? Isso vai acontecer um seminário grande desses por semestre, fora outras atividades que a gente está desenvolvendo, certo? Então, acho que nós estamos inaugurando aí um novo projeto para o curso de graduação, que além de estimular, tá certo, a participação de vocês, tenta também envolver a escola e trazer a escola a essas atividades, né, os outros personagens da comunidade da escola, a essa atividade dos cursos de graduação. Tá bom? Queria agradecer o professor Eliezer, queria também apresentar, para quem não conhece, o professor Reinaldo Fernandes, tá certo? E o professor Amaury Grenot, que vão ser os debatedores, né? São professores da casa, do Departamento de Economia, que vão debater junto com o professor Luiz Afonso. Tá bom? Também queria apresentar a vocês a Danusa, da graduação, né? O Fernando, que está tirando foto aqui, que ajudaram aí essa é a Danusa, ó, que ajudaram aí a produzir, tá certo, esse evento, tá bom? Então, muito obrigado. Eu vim só fazer a abertura, não vou ter a oportunidade de aprender aqui um pouco mais sobre a Previdência, né, apesar do tempo, porque eu tenho outras atividades para fazer e não vou conseguir ficar aqui, tá bom? Mas a casa está lotada, né, Elias? Que felicidade. Tá bom, muito obrigado, viu? Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Eu passei na sala de vários de vocês para reforçar esse convite para vocês estarem aqui. Eu acho que esse seminário está iniciando talvez uma mudança na mentalidade de muitos aqui na faculdade. Muitas vezes você privilegia seminários para alunos de pós, seminários para os acadêmicos. Eu acho que tem que ter um produto para entregar para vocês também, para vocês se informarem melhor sobre os temas do momento, para vocês estarem tendo contato com pesquisadores que vão falar num linguajar que vocês vão entender, vão compreender esses grandes temas que vão aparecendo aos poucos para vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês estão prestigiando o primeiro de uma série de seminários para vocês. Aqui está o professor Luiz Afonso, foi escolhido como um especialista em Previdência. Eu também, além da alegria de ter ele aqui, ele já fez 2 programas agora há pouco na Rádio USP, aqui em Ribeirão, vocês vão poder ouvir depois, junto com o professor Amaury Grenot. Ainda tenho esses 2 colegas aqui de departamento, o professor Reinaldo, o professor Amaury, muito competentes, e que vão atuar como debatedores também. Tá? Muito obrigado por tudo. Vou dar a palavra para o professor Luiz, vai ter liberdade aqui para fazer a exposição. Vamos dar um aplauso para ele. Bem, boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim. Então, começar agradecendo, enquanto a gente está pronto. Então, começar agradecendo o convite que me foi feito pela FED Ribeirão Preto, em particular ao professor Eliezer, pela oportunidade de estar aqui falando a todos.
Né, assim, fazia muito tempo que eu não vinha à FED Ribeirão, acho que fazia uns 8 anos. E fico muito feliz de estar aqui. Eu sou da FED São Paulo, sou do Departamento de Contabilidade Atuária. Fico feliz e, ao mesmo tempo, surpreso de ver tanta gente, tanto aluno de graduação, numa plena tarde, terça-feira, querendo escutar coisas de previdência. Mas deve ser um indício que o assunto é importante. E eu fico feliz que o assunto seja importante. Quando eu olho para vocês, eu me lembro, em boa parte, quando eu estava fazendo a minha monografia, quando eu fui fazer minha monografia de graduação em economia, não vou dizer quando, mas faz muito tempo, e aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma monografia sobre previdência, naquela época. E aí meus colegas falaram, previdência? Mas que assunto chato, por que você vai estudar isso aí? Ninguém estuda esse negócio. Eu falava, não, eu acho que algum dia vai ser importante. Eu acho que eu tinha uma certa razão. Então eu decidi, eu coloquei o nome nessa apresentação de reflexões sobre aspectos relevantes da previdência, e eu escolhi alguns tópicos, ficou muita coisa de fora, mas são alguns assuntos que me parecem relevantes. Eu vou dividir a apresentação em 4 partes. Eu chamo de elementos conceituais, algumas coisas sobre o diagnóstico da reforma, as principais medidas da PEC 6, que é a reforma Bolsonaro, que está sendo discutida hoje no Congresso, e alguns elementos adicionais para reflexão. Na verdade, o 4 é quase dizendo assim, eu não sei várias coisas. Essas são as minhas dúvidas. Então, a apresentação ela passa, em parte, das certezas para as dúvidas. Então, vamos olhar alguns pontos que são importantes. A primeira coisa, a gente está na academia, a gente sempre tem que olhar para os elementos conceituais, para ter fundamentação teórica do que a gente vem fazendo. Então, me incomoda muito ver, em boa parte do debate, ver colegas meus, professores, pesquisadores, ou quaisquer supostos especialistas em previdência, em deixarem de lado conceitos importantes. E na academia, a gente sempre parte dos conceitos, da fundamentação teórica, para embasar as coisas que a gente faz. Então, primeiro ponto, a gente tem que olhar os objetivos dos sistemas previdenciários. O primeiro objetivo de qualquer sistema previdenciário é suavizar consumo. Como isso é feito? Com a reposição de renda na velhice. Segundo ponto, todo sistema previdenciário, isso é esquecido pelas pessoas, funciona como um mecanismo de seguro, porque a vida não é determinista, a vida é cheia de elementos probabilistas. Você não sabe quanto tempo você vai viver, quando você vai perder sua capacidade de gerar renda, se é durante a sua vida ativa, se você vai viver 66 anos ou se você vai viver 150. Então, a Previdência tem um elemento de seguro implícito. O terceiro elemento é funcionar como um mecanismo de redução da pobreza. O quarto objetivo é prover redistribuição, seja intergeracional, ou seja, dentro de uma mesma geração, seja intergeracional, que é entre gerações diferentes. E o quinto e último elemento diz que todo sistema previdenciário tem que ser desenhado de maneira a dar os incentivos corretos ao crescimento econômico. Se você olha na literatura e vê esses 5 objetivos que vocês estão vendo aí na tela, eles estão do mais consensual ao menos consensual. Suavização de consumo, nenhum livro-texto, nenhum autor vai negar. Os outros são menos consensuais. Mas o fato da gente ter vários objetivos significa que a gente não consegue atender esses objetivos simultaneamente. E significa que deve ter um trade-off entre mais de um desses objetivos sendo atendidos ao mesmo tempo. Eu sempre falo para os meus alunos, tem 2 gráficos que você precisa saber sobre previdência social. Eu vou apresentar um, que é esse daqui que vocês estão vendo. Esse gráfico te diz como é que é a vida das pessoas e como que a previdência social está colocada em relação a essa vida. Então, tem lá no eixo horizontal o tempo, no eixo vertical variável monetária, em laranja tem a renda das pessoas crescendo monotonicamente, durante a vida ativa a pessoa contribui, que está em verde, em algum momento do tempo essa pessoa se aposenta. O valor da aposentadoria, que é esse AX mais N, ele deve ser, em geral, um pouco mais baixa do que era a renda da pessoa quando ela se aposentou. Eventualmente, se a pessoa falecer e tiver um cônjuge, e a regra do sistema assim permitir, essa aposentadoria ocorre a reversão para o cônjuge na forma de uma pensão. E na maioria dos sistemas,
essa pensão é mais baixa do que a aposentadoria que deu origem. Se você souber bem esse gráfico, você já sabe 90% do que você precisa saber sobre previdência. O resto é enrolação, que é o que eu vou fazer no restante da apresentação. Aí tem um ponto que acho que a gente tem que olhar o tempo todo, que é assim, a gente fica discutindo hoje, principalmente, reforma da Previdência. Mas o que a gente tem que olhar? O que é relevante? Quais são os indicadores previdenciários aos quais a sociedade e os formuladores de políticas públicas têm que prestar atenção para que a gente possa analisar um sistema previdenciário com base naqueles objetivos que eu tinha colocado no slide anterior. Então, tem dois elementos que se contrapõem de alguma maneira entre si. O primeiro elemento é o que a gente chama de adequação, que é a capacidade do sistema previdenciário repor a renda das pessoas, que é o valor daquela aposentadoria em relação à renda que a pessoa tinha quando se aposentou. O segundo elemento é o que a literatura chama de sustentabilidade. E não tem nada a ver com sustentabilidade e meio ambiente, nada disso. A sustentabilidade do sistema previdenciário, que é a capacidade do sistema prover continuamente os benefícios que foram pactuados nas regras previdenciárias. Esses dois elementos têm um trade-off, têm uma tensão implícita entre eles. Se você tem um sistema que atende mais à adequação, ele tende a sacrificar a sustentabilidade. Se você tem um sistema que dá mais atenção a elementos de sustentabilidade, ele tende a repor menos da renda das pessoas. É como se os formuladores de políticas na área de previdência tivessem o tempo todo que escolher. A gente vai fazer um sistema que reponha mais a renda ou vai fazer um sistema que olhe mais para a sustentabilidade. Dado que a gente tem essas definições, a gente tem que olhar para as métricas associadas a elas. A primeira delas, que é mais óbvia, que é a discussão que a gente tem hoje no Brasil, é gasto em relação ao PIB. Essa é a primeira métrica de sustentabilidade. O numerador dessa fração não pode crescer continuamente mais do que o denominador. O segundo elemento é o déficit em relação ao PIB, ou seja, a diferença de gasto previdenciário em relação às contribuições em relação ao PIB do país. As duas medidas são instantâneas. Elas são o que a gente chama de medidas de equilíbrio financeiro do sistema. Normalmente é esse tipo de medida que você vê que tem sido colocado como motivador para a reforma da Previdência que está em discussão no Congresso. O terceiro elemento de sustentabilidade é o que a gente chama de passivo previdenciário líquido, que é a diferença ao longo do tempo para todos os indivíduos de gastos e contribuições trazidas a valor presente. Você pode expressar isso aqui que eu estou falando em termos absolutos, como vocês estão vendo aqui, ou poderia estar sendo colocado em relação ao PIB do país. Essa terceira medida é uma medida de equilíbrio atuarial. Ela significa, eu olho ao longo do tempo para todas as gerações e trago todos esses valores a valor presente. Há outras medidas, mas essas aqui são mais que suficientes para a gente ter uma visão da sustentabilidade. Do outro lado, do lado da adequação, eu tenho três medidas também. Uma primeira medida, que é uma medida contemporânea. Essa medida contemporânea é a taxa de reposição. Ela talvez seja o elemento mais básico e mais intuitivo da gente entender se um sistema previdenciário atende ou não o objetivo básico de repor renda. Então, a taxa de reposição ela é, para cada indivíduo, o primeiro benefício que esse sujeito recebe comparativamente à última renda que ele tinha antes de se aposentar. Então, para uma pessoa que ganhava R$2.000 e se aposentou com R$1.000, essa taxa de reposição é de 50%. Óbvio, quanto mais alta essa taxa de reposição, melhor para o indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, taxas de reposição mais altas estão associadas à sustentabilidade mais frágil. A taxa de reposição é um indicador muito usado, ela é fácil de comparar a diversos países, ela tem um entendimento muito imediato, porque qualquer um que se aposenta tem uma ideia de quanto dinheiro ele coloca no bolso, mas ela não é uma medida boa. E ela não é boa porque ela perde a noção do tempo.
Ela é uma medida, como eu falei, contemporânea. Ela pega dois indicadores quase no mesmo instante do tempo. Então, a gente precisa aí de duas medidas adicionais, que a literatura dá esse nome chique aí, que são Money's Worth Measures. São medidas que levam em questão o elemento temporal. Porque para todo o sistema previdenciário, não interessa só a taxa de reposição, mas interessa, e esse é o caso particular do Brasil, o tempo que a pessoa espera receber esse benefício. A primeira dessas medidas é o que a gente chama de alíquota necessária ou de alíquota atuarialmente justa. Então, essa equação deve estar dizendo, aí se eu não errei nenhuma coisa, se eu não errei nenhuma conta, deve estar dizendo assim, que a alíquota necessária é aquela alíquota que deveria ser cobrada de cada trabalhador de tal maneira que o valor presente esperado dos benefícios fosse igual ao valor presente esperado das contribuições. Então, ela é uma medida atuarialmente justa. A segunda medida, que é irmã dela, é a taxa interna de retorno. E a taxa interna de retorno, ela coloca os fluxos de contribuições e de benefícios, com sinais trocados, obviamente, e encontra uma taxa que iguale esses fluxos ao longo do tempo. Obviamente, taxa de reposição mais alta significa a alíquota necessária mais elevada para custear esse benefício. E significa a taxa interna de retorno mais alta associada ao fluxo de contribuições que a pessoa está fazendo. Então, se a gente olha esses dois elementos aqui e olha as escolhas que os países fazem, a pergunta é, com cuidado para a generalização, se a gente olha o caso brasileiro, de que lado do pêndulo que a gente está? A gente escolheu claramente, principalmente por meio do contrato social, dado pela Constituição de 88, que basicamente está em vigência até hoje, a gente escolheu o lado esquerdo de vocês, que é o lado da adequação. A gente tem um sistema que repõe muita renda, um sistema que deveria ter uma alíquota necessária, que eventualmente pode ser mais alta, e que dá às pessoas uma taxa interna de retorno muito alta. Onde a gente sacrificou? A gente sacrificou a sustentabilidade. E como é que a gente sacrificou a sustentabilidade? E aí vai aparecer um indicador num gráfico seguinte que me mostra que a gente gasta muito em previdência. E não só a gente gasta muito em previdência, mas a gente incorre recorrentemente a cada ano em déficits grandes e crescentes e tem um passivo previdenciário líquido muito grande. Então, de que lado da história a gente está? Países que são parecidos com o Brasil, países que privilegiaram a adequação. Eu consigo lembrar de Brasil, Portugal, Espanha e Grécia. Espanha fez reforma, Portugal fez reforma, Grécia fez reforma. Mau sinal. Países que privilegiaram sustentabilidade, basicamente com o perigo da generalização. Estados Unidos, que tem taxa de reposição baixa, e México, que fez uma reforma muito impactante há alguns anos. Mas qual o trade-off da reforma mexicana? Adequação baixa. Repõe muito pouco da renda das pessoas. Qual é o grau ideal? A gente não sabe. Não tem uma resposta única. Por isso que tem um trade-off e por isso que tem uma questão de escolha de política pública associada a isso. Aí eu queria fazer uma tipologia simplificada de sistemas previdenciários. Né? Eu hesitei um pouco em colocar isso, mas eu acho que a reforma previdenciária hoje em debate obriga a gente a fazer essa discussão, essa tipologia. Se a gente olha os sistemas previdenciários, dá para separar em duas dimensões. A primeira é do lado do financiamento. Eu consigo separar regimes de repartição e regimes de capitalização. A outra dimensão é no que se refere ao cálculo do benefício. E aí o regime pode ser de benefício definido ou de contribuição definida. Se o regime é de contribuição definida, o valor do benefício, obviamente, ele não é dado. Quem é dada é a alíquota de contribuição e o valor do benefício vai ser definido ex post, de acordo com alguma regra e de acordo com o histórico que a gente vai ver daqui a pouco. Se o regime é dado por benefício definido, esse benefício é dado a priori por um histórico de remuneração do indivíduo.
Repare que está escrito em azul histórico de remuneração, não está escrito histórico de contribuição. Se a gente olha outra dimensão, num regime de capitalização, todas as contribuições feitas ao longo da vida ativa são capitalizadas com uma taxa de juros, tem acumulação de ativos que vão custear a aposentadoria das pessoas. Se, por outro lado, o regime de repartição é um regime de transferências intergeracionais entre gerações diferentes, no qual não há acumulação de ativos, e aqueles indivíduos que são jovens como vocês têm que trabalhar bastante para ter muita renda, para contribuir bastante, para financiar a nossa aposentadoria da geração anterior a de vocês. E aí, os 4 quadrantes vão dar para a gente os principais tipos de organização previdenciária. Repartição em benefício definido são os clássicos regimes de previdência social. Exemplo clássico, regime geral do INSS. Capitalização em contribuição definida é um modelo dos planos de previdência complementar, que são as entidades abertas de previdência complementar, que é isso que está colocado aqui, e das entidades seguradoras. Então, se você fizer um plano de previdência em qualquer banco ou qualquer seguradora, é capitalização, contribuição definida. Esses são os dois extremos. Onde tem capitalização e benefício definido? Nas entidades fechadas de previdência complementar, que são aqueles planos que atendem os trabalhadores de uma determinada empresa. E o asterisco que vocês estão vendo aí significa que hoje não mais. Isso valia muito no passado. Hoje, praticamente todos os planos de entidades fechadas são capitalização, contribuição definida. O que é um exemplo de capitalização e benefício definido? Quando o regime se compromete, por exemplo, no final da vida, a repor 100% da renda de uma pessoa. Então, a capitalização, porque a contribuição foi acumulada e capitalizada. Mas é benefício definido porque a regra do jogo diz quanto você vai repor da renda. E, finalmente, o último quadrante, e a gente tem que olhar para esse último quadrante, porque ele não estava no debate público, ele passou a estar a partir de fevereiro desse ano. É justamente a combinação menos usual, que é a repartição em contribuição definida. Isso aqui é o que a literatura chama de capitalização nocional. E por que isso está colocado aqui? Porque está na PEC de reforma da Previdência e a gente tem que olhar para isso. Guarda isso que está em laranja, eu vou voltar essa capitalização nocional daqui a alguns slides, quando eu olhar para alguns elementos da proposta de reforma que está em debate no Congresso. Então, seguimos em frente. Agora eu tenho minimamente os elementos conceituais para fazer um diagnóstico da Previdência e para olhar as principais medidas da PEC que está em debate. Então, vamos lá. Qual é o meu diagnóstico, que pode não ser obrigatoriamente o diagnóstico do governo ou dos meus colegas de mesa? Qual é o problema número 1 da Previdência Social no Brasil? É o gasto elevado, não é o déficit. Todo mundo já deve ter visto esse gráfico aí, é um gráfico que no eixo horizontal tem a proporção de idosos na população, a razão de dependência, no eixo vertical a despesa com previdência. E você vai ver, basicamente, que isso aí é uma reta. Aparentemente, tem correlação alta. Então, países que gastam pouco têm população mais jovem. Países que gastam muito têm população mais envelhecida. Países que gastam pouco, mas têm população envelhecida, são porque tem arranjos onde a previdência social pode ser menos relevante para repor renda. Você vai ver claramente um outlier aí nesse gráfico. Esse país que está em laranja, que é um país muito jovem, mas que gasta com previdência o que gastam países europeus, muito mais velhos do que a gente. Então, esse é um problema. A gente gasta muito com previdência. Nós somos o outlier. Ou o mundo inteiro está certo e a gente está errado, ou a gente está certo e o mundo inteiro está errado. Qual vocês acham que é mais provável? Pensa um pouco.
O problema número 2 é o déficit elevado. E o déficit elevado, ele é decorrente do gasto muito alto. Esses números que estão aí são relativos a 18 e a projeção de 19, e a projeção oficial do governo feita pelo Ministério da Economia desse ano. Então, a gente deve ter um déficit em 2018 de 266 bilhões de reais. Em 2019, vai passar para 292 bilhões, é muita coisa. E nessa conta, ainda estão faltando regimes próprios de estados, Distrito Federal, de municípios, e faltam os militares inativos. Só tem pensão de militares. Quer dizer, na verdade, o déficit, ou seja, aquilo que a sociedade tem que incorrer para cobrir a diferença de contribuições e benefícios, é maior do que isso. Então, temos 2 problemas já. Gasto alto, déficit elevado. O terceiro problema, que me parece que está menos no debate, mas o qual a gente devia olhar com mais atenção, é a questão da heterogeneidade, da diferença de regras. Na verdade, a gente tem vários regimes previdenciários coexistindo ao mesmo tempo. Então, a gente tem o regime próprio dos militares, tem os regimes próprios dos servidores civis, que são 2.123 regimes de União, estados e municípios, e mais o RGPS, que é o regime dos trabalhadores do setor privado. Então, RPPS, União, Estados e Municípios, e dentro do RGPS, ainda assim, você tem regras diferentes. Você tem, primeiro, ATCs, são aposentadorias por tempo de contribuição, e aí são as aposentadorias por idade, ambas no meio urbano. A segunda diferença dentro do RGPS, as aposentadorias urbanas e as aposentadorias rurais por idade. Então, você tem vários sistemas com diferenças de regras, diferentes perfis de trabalhadores, diferentes taxas de reposição, alíquotas necessárias e taxas internas de retorno. Quarto ponto, que está associado aos 3 anteriores, e é menos consensual ainda, que a Previdência brasileira, que está por trás, talvez, dentro do meu diagnóstico de vários dos problemas que a gente tem, a Previdência Social no Brasil, em geral, e aí eu estou com cuidado da generalização, ela provê taxas de reposição muito altas para padrões internacionais, e as pessoas se aposentam com idade baixa para padrões internacionais, principalmente funcionário público, das gerações mais antigas, quem se aposenta por tempo de contribuição no RGPS. Essa combinação de taxa de reposição alta e período de recebimento do benefício muito elevado faz com que o montante recebido de benefícios por cada um dos indivíduos seja relativamente alto, eu quero frisar bem essa frase agora, em relação às contribuições efetuadas. Um erro grave que a gente tem de diagnóstico na Previdência é só olhar valor de benefício e esquecer do pedaço das contribuições. Se você olha só benefício, você faltou olhar um pedaço da história e a sua análise vai estar feita de maneira incorreta. Toda análise de previdência, do ponto de vista de adequação, tem que ser feita de algum jeito comparando contribuições e benefícios. Vamos em frente. Adicionalmente, quase como bônus da argumentação anterior, principalmente pelo fato de você ter heterogeneidade, regimes diferentes, e mesmo dentro dos regimes, você ter regras diferentes e perfis distintos, você tem uma redistribuição intrageracional, ou seja, dentro da mesma geração, que é mal compreendida. Essa redistribuição ela é calculada na literatura por meio do cômputo daqueles indicadores. Taxa de reposição, alíquota necessária e taxa interna de retorno. E acho que dá para identificar 4 elementos de redistribuição. Primeiro é do RGPS para os RPPS pela diferença de regra.
setor privado, setor público. A segunda dimensão é de quem se aposenta por tempo de contribuição para quem se aposenta por idade. A terceira dimensão é urbano-rural dentro do RGPS. E a quarta dimensão é redistribuição homem-mulher. Se você quiser, você pode incluir por nível educacional também. Então, o sistema previdenciário brasileiro, pelo fato dele ter regras diferentes, sistemas diferentes, ele tem uma série de sutilezas e particularidades que a gente tem que olhar com muito cuidado para ter um diagnóstico adequado e, para tendo esse diagnóstico adequado, pensar em eventuais medidas de reforma. E aí a gente vai para o terceiro pedaço da história, que são as principais medidas da PEC 6/2019. Então, a PEC 6, para uniformizar, eu vou falar de linguagem, é a reforma que a equipe econômica do presidente Bolsonaro apresentou há pouco mais de 2 meses e que hoje está em debate no Congresso brasileiro. Então, vamos olhar. Essa reforma, na verdade, a gente tem 2 reformas no mesmo pacote. Primeiro, a gente tem o que a gente chama aqui de uma reforma paramétrica. Reforma paramétrica é uma reforma que não muda a lógica de financiamento e de cálculo do benefício do sistema. Então, a gente tem um sistema que é de repartição em benefício definido. Ele vai continuar sendo desse jeito. Vai ter uma transição que é curta para termos internacionais, que vale para os atuais trabalhadores. O que está colocado aqui? Eu acho que de todas as reformas que eu me lembro de ter estudado, ela é a mais abrangente de todas, mais até do que a PEC 287 do governo Temer. Por que ela é muito abrangente? Porque ela pega o RGPS, pega todos os regimes próprios, pega o BPC-LOAS, que é o benefício assistencial, e tem mais um conjunto grande de medidas gerenciais e de redução de despesa. Não me lembro, na história recente da Previdência no Brasil, alguma proposta tão ambiciosa quanto essa. A outra que era tão ambiciosa quanto era a proposta do governo Temer, aquela que acabou não saindo. Espero que não seja um mau sinal. Essa reforma ela é muito mais complexa do que as outras. Um dos motivos principais é que ela tem 3 regras de transição no RGPS. O jeito que já está trabalhando, dependendo se ele está mais perto da aposentadoria, ele pode cair na regra do pedágio, cair numa regra de pontos ou cair numa regra de idade. Tem vários outros elementos complexos também. Eu estou fazendo a conta, eu queria ter trazido uns resultados dessa PEC. Quando tem 3 regras de transição, multiplica exponencialmente o trabalho e o quanto de premissa você tem que usar para fazer as contas. Tá? Para quem gastou algum tempo lendo a PEC, não a apresentação, não o PowerPoint, mas lendo a PEC, ela é muito, muito complicada de ser lida. Ela é muito mais difícil do que reformas anteriores. A PEC coloca uma obrigatoriedade de ajuste imediato e obrigatório nos regimes próprios, que não aparecia em nenhuma reforma anterior. Quer dizer, os funcionários públicos aqui, principalmente de algumas gerações, a minha incluída em particular, vão pagar uma conta muito alta se essa PEC for aprovada. A PEC vai trazer uma mudança no cálculo do benefício que vai representar o que eu estou chamando aqui de uma linearização do sistema previdenciário. Porque a regra vai ficar igual para todo mundo, a regra de cálculo do benefício. Vai ser 60% da média, mais 2% adicional por ano. Esse 2% adicional por ano é o que a literatura chama de um accrual rate constante. É quanto você ganha mais por ano contributivo. Tem o lado bom de ter esse accrual rate constante, a regra ficou igual, só que tem o lado ruim. O sistema vai perder uma série de características redistributivas. O sistema vai manter a indexação de tudo no salário mínimo, todos os pisos estão atrelados ao salário mínimo, ou seja, o equilíbrio do sistema agora acho que aumentou a relevância do salário mínimo, está tirando pensão aqui, que não está mais atrelada. E
E um ponto que é relevante, muita coisa da Previdência Social vai ser legislada por meio de legislação complementar. Isto é, passado o período de transição, basicamente tudo sai da Constituição, tudo. A Constituição vai definir princípios gerais apenas. Todos os elementos operacionais vão estar fora da Constituição. Adicionalmente, a gente ganha de brinde uma reforma não paramétrica para os novos trabalhadores e que provavelmente vai significar a mudança de um regime de repartição para um regime de capitalização. Eu vou pensar um pouco nisso daqui a pouco. O que está claro e o que não está claro para a gente, ou pelo menos para mim não está claro. Primeiro, toda opinião pública tem um foco muito grande nas questões da transição. Se demora 2 anos, se demora 10, se demora 20. É importante, mas acho que está meio excessivo. A gente deu muito pouca atenção ao longo prazo. O longo prazo é fundamental para a gente. A gente está meio que dando uma carta em branco, uma carta totalmente em branco para o governo, dizendo que como é que vai ser o regime previdenciário futuro. E como é que vai ser o regime previdenciário futuro? Diz lá no artigo 115, vai ter um novo regime de previdência implementado alternativamente ao RGPS, capitalização, contribuição definida, aí em azul, admitido o sistema de contas nacionais, vou voltar a isso, tem um piso básico de um salário mínimo, e dizendo para a pessoa, escolha a entidade de previdência que você quiser. Então, essa é uma mudança de paradigma fundamental. E com essa mudança de paradigma, vem uma mudança no compartilhamento de riscos. Regime BD em benefício definido, o risco está na entidade, que é o risco da sustentabilidade. Regime de capitalização, contribuição definida, o risco está no indivíduo, que é o risco da adequação. Então, isso precisa ficar muito claro para a sociedade o que a gente está votando e o que a gente está escolhendo agora. Deixa eu pensar agora, deixa eu colocar agora o que eu estou chamando de para pensar um pouco. Eu ia mudar o nome, eu ia colocar coisas que a gente não sabe, mas eu achei que não era muito técnico. Então, vou colocar reflexões, para a gente pensar um pouco. Quem sabe meus colegas de mesa me ajudam aí a saber as coisas que eu não sei. Não. Então, o que não está claro no novo regime? Acho que tem muita coisa que o governo não deixou claro. Como eu tinha mencionado anteriormente, para quem lê a PEC, ela é muito chata de ser lida. Ela é muito detalhada, ela detalha todos os pontos, menos a questão do novo regime. Então, a questão do novo regime, basicamente, são 3 parágrafos, acho que nem isso. Então, vamos lá. Supondo que, de agora em diante, vamos pensar o que o governo está fazendo. O governo está dizendo, olha, todo mundo que já está no mercado de trabalho até hoje, continua no regime BD em benefício definido. A maioria de vocês, deixa eu perguntar aqui, quem já trabalha daqui? Quem não trabalha? Então, são vocês. Então, presta atenção, isso aqui interessa a vida de vocês. Não está claro quem vão ser os segurados obrigatórios. Se só vocês que não entraram no mercado de trabalho, ou se pessoas que já estão vão ter a possibilidade de aderir ou não ao novo regime. Está obscuro. Segundo ponto, que é o problema clássico de toda mudança de repartição para capitalização. Como é que você financia esse raio dessa transição? O problema do financiamento da transição é o seguinte. Num regime de benefício definido, em repartição, a geração nova financia a geração de idosos. Num regime de capitalização, vocês financiam sua própria aposentadoria. Mas a questão é, como é que o benefício dos idosos vai continuar sendo pago? Então, essa transição, primeiro, ela é muito custosa. Ela é muito demorada, porque ela vai durar enquanto qualquer indivíduo tiver qualquer direito no regime de benefício definido em repartição, e ela demanda muito esforço fiscal dos países. Como é que se faz isso? Como é que a gente olha lá fora e vê outros países? Resposta, não temos resposta. Não sabemos como fazer isso. Tá?
falar em mais esforço fiscal do país hoje é virtualmente impossível. Não dá para pensar isso. Então, a gente tem uma interrogação gigantesca do financiamento da transição. Outra coisa que a gente não sabe, qual vai ser a alíquota de contribuição no regime de capitalização? Como é que a gente vai separar os riscos? Lembra o que eu falei no começo. Previdência Social é um mecanismo de pagamento de reposição de renda, de benefícios programáveis, mas é um mecanismo de seguro para longevidade, para benefícios de risco. A alíquota de contribuição da capitalização vai financiar os benefícios não programáveis? Não está claro e não sabemos como é que vai ser. Tem um negócio que provavelmente vai ter uma dualidade de regimes. Durante um mesmo período de tempo, deve coexistir um regime de repartição, benefício definido, e capitalização, contribuição definida. Alíquota para um, alíquota para outro. Se as pessoas puderem escolher o regime, quem vai escolher qual regime? Provavelmente vai para a capitalização o sujeito de renda mais alta, mais tempo no mercado formal de trabalho, que a renda cresce mais e nível de escolaridade mais alto. Quem vai ficar no regime de repartição BD? O contrário. Renda mais baixa, mais informal, que usa mais o benefício de risco e de renda mais flat. Então, vai ter seleção adversa. Vai piorar o mecanismo de financiamento do regime. Adicionalmente, se você tem 2 trabalhadores, alíquota 1 e alíquota 2, o empregador, obviamente, vai arbitrar entre esses trabalhadores no mercado de trabalho. Como é que vai ficar isso? Não sabemos. Como é que vai seguir a regulação desse sistema novo? Ela vai seguir as entidades abertas? Vai seguir as entidades fechadas? Não sabemos. Aparentemente, meu chute, regulação única, por isso que o governo está caminhando hoje para unir a SUSEP, que regula seguros privados e entidades abertas, e a Previc, que regula previdência complementar fechada. Acho. Todos os elementos fundamentais do que a gente chama de pension design, que são esses elementos que eu apontei aqui, que a gente não sabe, vão ser colocados na legislação complementar, obrigatória, que o governo vai ter que fazer depois. Mas a gente não sabe. Então, tem um esforço legislativo e regulatório muito importante. Então, nem que a gente aprove essa PEC, ela não se encerra nesse momento. Na verdade, ela abre uma porta para várias outras coisas que vão ser definidas depois, que vão afetar principalmente vocês. O que mais que não está claro nesse novo regime? Eu falei que eu ia voltar nisso. É o tal do regime de contas nocionais, que é o Notional Defined Contribution, que é aquela capitalização nocional que o governo está falando. Então, explicando um pouquinho melhor. O que é isso aqui? É uma inovação que apareceu nos anos 90, numa série de países europeus, e é um modelo híbrido. Ele une características da capitalização em contribuição definida, que é uma capitalização fictícia, um modelo de repartição em benefício definido. Qual é a lógica? Colocar ao mesmo tempo equilíbrio atuarial, preservar a sustentabilidade e compartilhar riscos entre gerações. Como é que é feito isso? Você define o benefício de tal maneira que o governo arbitra uma taxa de juros na sua contribuição, de maneira a fazer seu benefício ser igual à sua contribuição. Se a gente olha os países que adotaram isso, eles seguem essa sopa de letrinhas que está aí, que é o regime UNDC, que é a capitalização nacional, mais um mecanismo de ajustamento automático para toda vez que os parâmetros do sistema mudarem, o sistema se manter em equilíbrio. É isso que a gente vai fazer? Não sabemos. Então, de novo, o que não está claro? O NDC, que é um sistema que tem lógica de justiça atuarial, o benefício é calculado atuarialmente, não tem acumulação de ativos em capitalização nocional, que é uma taxa fictícia que o governo está arbitrando. E como é que o governo define essa taxa? De acordo com algum parâmetro.
crescimento da população, da renda agregada, seja lá o que for. Qual é o problema da história? É que não tem acumulação de ativos, não gera poupança interna, não gera um valor que é seu, que está no banco no final do mês. E isso vai frontalmente de encontro a todo o restante da PEC. De que maneira? Capitalização é uma coisa, capitalização nacional é outra. Todo aquele argumento que você pode escolher, a entidade vai acumular recurso, competição, em capitalização nacional isso aqui não existe. Fora a questão da taxa que vai ser arbitrada pelo governo. Então, acho que a PEC, nesse ponto, ela tem um problema ou de concepção ou de redação. Eu acho que é um problema de concepção. A história não bate. Ou se fala em capitalização e segue por um caminho, ou se segue capitalização nacional e o caminho é completamente outro. Mas a gente aprovar essa PEC sem entender o que o governo está querendo de fato, eu acho, talvez com um certo exagero, que nesse ponto, em particular esse ponto, é uma temeridade. Tá? O que a gente sabe, e um ponto adicional de raciocínio. O sistema brasileiro de proteção social ele é muito amplo. Essa PEC ela é uma mudança de paradigma. Ela está jogando nas costas das pessoas, principalmente de vocês, boa parte da responsabilidade da aposentadoria e todos os riscos associados. O que a experiência internacional tem mostrado que são os modelos mais exitosos? São modelos multipilares, que a previdência é dividida em várias camadas, com algum tipo de mecanismo de ajustamento automático. Daí você atende o objetivo de gerar proteção social e de ter geração de poupança. Um exemplo, e aí eu vou puxar por alguma coisa que eu fiz recentemente, é a proposta da FIP, lá da FEA de São Paulo, que a gente propôs do governo, levou de fato ao governo, quem capitaneou isso foi meu colega, o Hélio Zilberstein, que é dividir a Previdência em 4 pilares. Um pilar básico, uma renda básica de idoso para todo mundo. Um pilar 1, que é um regime de repartição BD com teto bem mais baixo. Um pilar 2, que é a capitalização obrigatória com integração com seguro-desemprego e FGTS. E, finalmente, uma capitalização voluntária, se você quiser um benefício mais alto. Vários países do mundo adotam regimes parecidos com esses que estão aqui. Países que adotam apenas regimes de capitalização, como o governo eventualmente pode estar propondo para a gente, são muito menos frequentes do que tem sido colocado. Tá? Para a gente lembrar, pontos adicionais. Todo sistema previdenciário tem risco. Se alguém está te prometendo um sistema previdenciário sem risco, está mentindo. Não compre isso. Tá? Todo regime de capitalização, CD, envolve mais conhecimento do trabalhador. Ou seja, tem mais relevância as decisões individuais de aposentadoria. Isso vai implicar para a gente, se essa reforma for aprovada, um ajustamento nas expectativas, ou seja, o que o sistema pode entregar para a gente. O que um país, em rápido processo de envelhecimento, deve esperar de um sistema previdenciário que inclua todas as pessoas e consiga repor uma determinada parcela da renda. Então, acho que a gente vai precisar ter um ajustamento de expectativas, porque o modelo que está sendo colocado ele é muito diferente do que a gente teve até hoje. Até hoje, a gente tem um sistema que, via de regra, repõe muita renda e permite aposentadoria muito precoce. O sistema novo deve ter outra cara. A aposentadoria é mais tardia, uma reposição de renda muito mais baixa. E aí tem uma questão que os estudos, eu tenho tentado estudar um pouco isso, tenho ficado muito entusiasmado com isso. Para quem quiser fazer alguma monografia de graduação, tiver muita coragem, quiser fazer um experimento, faz com isso. É uma das coisas mais promissoras para fazer. É a questão de avaliação de longo prazo. E aí você tem todos os problemas associados.
você tem assimetria, você tem racionalidade limitada, você tem dificuldade cognitiva. Como é que você vai esperar que as pessoas tomem decisões absolutamente adequadas e corretas no longo prazo? E aí fica claro que os elementos de educação financeira e de planejamento para a aposentadoria vão ser cada vez mais importantes nas nossas vidas a partir de hoje. Tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, tem a ver com isso. Quantos de vocês, mesmo aqueles que não trabalham, de alguma maneira se preocupam, é só se preocupar com a aposentadoria? Foi um sucesso, então é extremamente importante. Quantos de vocês fazem alguma poupança para aposentadoria? O número é fundamentalmente menor. Tem uma dissonância cognitiva, de fato acontece isso. A gente pensa muito, mas a gente se planeja pouco para o futuro. E essa é uma coisa que tem que começar a se planejar o quanto mais cedo possível. E eu queria fazer só 3 considerações muito breves no final. E tem uma redundância na difícil tarefa de prever o futuro. E aí, de fato, é a minha dúvida e talvez o meu questionamento em relação ao que o governo tem colocado. Provavelmente vocês devem ter acompanhado, o governo apresentou as medidas e falou, vamos economizar em 10 anos, quanto que era? 1 bilhão e 100 milhões. Aí começaram a cobrar do governo, falando, mas escuta, detalhe essas medidas. Aí na semana passada o governo detalhou. Então não era 1 bilhão, não era 1 bilhão, era 1 trilhão, 1 trilhão e 200 bilhões. E aí o governo disse para a gente fez as contas desse jeito. Só que, o seguinte, o governo está dizendo assim, eu fiz a conta usando o modelo de previsão do RGPS. Legal. Só que aquele modelo, que a imprensa acho que pisou na bola, e ninguém pegou no pé do governo com isso, aquele modelo só serve para fazer previsão para o RGPS, para mais nada. RPPS da União não é para usar aquele modelo, e todos os regimes de estados e municípios não é para usar aquele modelo. Então a pergunta é, como que o governo fez a conta para os outros sistemas previdenciários? Não sabemos. Eu queria saber. O outro elemento é o seguinte, quanto vai crescer o salário mínimo? Porque na última proposta o governo falou, salário mínimo vai ser constante, não vai ter aumento real, só vai ter aumento nominal. Só que se a gente olha no modelo de previsão, que está na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, salvo engano meu, está previsto aumento real para o salário mínimo nos próximos 40 anos. O que o governo usou nas contas? É aumento real para o mínimo ou é mínimo constante? Não é uma tecnicalidade, faz toda a diferença. Benefício do RGPS, 2/3 a salário mínimo. Então, uma das variáveis que é mais importante para explicar a despesa é salário mínimo. Finalmente, como eu tinha mencionado anteriormente, tem 3 regras de transição para o RGPS. É complexo para burro para fazer essas contas. Eu digo por experiência própria. Eu estou muito enrolado para fazer essas contas. É bem difícil. Olha, eu faço isso há um tempo razoável. Pergunta é, e aí pensa um pouco, você que vai ter que fazer uma monografia, vai se dedicar à pesquisa, ou seja lá o que for. Qual é a premissa que o governo está usando sobre a aposentadoria das pessoas? Por qual regra as pessoas vão se aposentar? A gente não sabe porque o governo não detalhou essas premissas na transição. Eu acho que elas fazem muita diferença. Então a gente tem que ficar muito de olho no debate que vai ter, como a sociedade, por meio dos nossos representantes, vai cobrar e debater o governo essa reforma da Previdência. Então, durante algum tempo, a gente ficou cobrando do governo que apresentasse uma proposta. O governo apresentou a proposta. Agora, a bola está com o Congresso. O Congresso é igualmente responsável por uma discussão madura, séria e fundamentada em princípios técnicos e conceitos adequados para a gente pensar a Previdência. Essa é uma discussão que é fundamental.
uma discussão que é fundamental para quem está sentado nessa mesa, só que mais do que isso, é uma discussão que é fundamental para quem está sentado desse lado do auditório. A discussão é muito mais relevante para gerações mais jovens do que ela é para gerações mais antigas. Era isso. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Passar rapidamente para o professor Reinaldo Fernandes. Agradeço ao professor Luiz Afonso pela exposição. Então, o professor Reinaldo vai fazer algumas colocações, o professor Luiz responde, e logo em seguida vai ser o professor Amauri com uma resposta do professor Luiz. Bem, boa noite a todos, boa tarde ainda, né? É um prazer ter o Luiz aqui. Eu tinha várias coisas para falar, Luiz, mas eu vou tentar selecionar algumas para ser mais rápido e dar espaço para a plateia fazer suas perguntas. Do ponto que você colocou, né, inicialmente, eu acho que é uma coisa importante das funções de previdência. Eu acho que é uma coisa importante. Eu destaco 2 elementos dela, que é suavizar consumo, ou seja, eu sei que, se der tudo certo, eu vou perder minha capacidade de trabalhar na frente, eu vou poupar para consumir mais no futuro. Se eu tivesse tudo perfeito, eu faria essa conta idealmente. Como tem um monte de riscos aí, tem um monte de seguro embutido na Previdência. Eu não sei se eu vou perder minha capacidade laboral antes disso, por acidente, invalidez. Eu não sei se eu vou morrer, posso ter que deixar uma pensão para os meus dependentes e coisas desse tipo. E, portanto, na verdade, tem um conjunto de elementos aí. Então, a primeira questão é um conjunto de seguros que, se o mercado de capitais fosse perfeito e se as pessoas tivessem plena capacidade, sem nenhum viés, nenhuma miopia, tudo como às vezes os professores de micro ensinam, não precisaria o governo entrar para fazer isso. Cada um fazer sua previdência, comprava o seguro, e o mercado de seguro seria perfeito, teria um seguro que daria tudo isso. Então, na verdade, sistemas de previdência, eles têm primeira característica: alguma dúvida do gestor público, da sociedade, que existe problemas das pessoas com algum problema de miopia, algum problema de falha no mercado, os mercados de seguros não são perfeitos, que eu desenho um sistema de seguro e obrigo as pessoas a fazer isso. Então, primeira coisa, é um sistema de seguro que eu forço as pessoas a fazer, porque senão elas não vão fazer direito, e lá no final vai dar problema, vou ter um ponto de pessoas mais idosas na pobreza, a sociedade vai ter que entrar, etc, etc. Porque muito da discussão que eu vejo hoje sobre previdência é reforma de macroeconomista. Como que está o déficit público? O resto, tudo é levado para o segundo problema. Tudo é o segundo plano, ou seja, os problemas previdenciários somem. E eu acho que é o que o Luiz falou. Eles esquecem até que as pessoas já pagaram lá atrás, né? Eles ficam olhando. É uma desigualdade, gente, porque o cara que já estudou muito ganha mais. Você viu que... Porque pagou mais também, né? Quer dizer, os pagamentos têm a ver com os planos de contribuição, que eu obrigo a fazer. Se o mercado fosse todo perfeito, eu não precisaria fazer isso. O que nós sabemos que tem vários problemas de mercados financeiros e que o pessoal hoje de behavior tem mostrado que o agente totalmente racional, como lá, não existe, né? Eles têm vários problemas e pode ser razoável, mas é isso. Segundo, o ponto é que nós temos que algumas pessoas, mesmo se tiverem capacidade perfeita de previsão, mesmo que ainda assim teriam dificuldade, se elas preferem o presente, de fazer uma poupança adequada para o seu futuro. Ou seja, um segundo elemento, que eu acho que todo mundo concorda nas reformas, é um elemento de redução de pobreza dos idosos. Mas isso devia sair da Previdência, com Previdência, e entrar com planos assistenciais. Ou seja, tem muita coisa assistencial nesses déficits que a gente vê. Não estou dizendo que é a maioria, mas tem muita coisa que é assistencial. Combate de pobreza de idosos, já está uma parte deles, o BPC já está fora da Previdência, mas temos rural, que ninguém contribuiu nada, aqueles rurais, aquilo é tudo sistema
de assistência social, não tem contribuição anterior, não é um seguro obrigatório que eu mandei as pessoas fazerem. Então, eu acho que esses elementos são importantes. E a reforma, então, nós temos 3 pontos que eu acho importantes. Qual o desenho que nós vamos fazer? Como eu vou tratar com a pobreza de idosos, que é a questão que dá uma confusão danada, se é salário mínimo, se é menor que salário mínimo, que é uma outra questão. E a terceira questão é qual é a transição? O que eu faço com as pessoas que já estão no sistema? Eu acho que é isso que a gente envolve. E eu queria fazer duas... a questão, por exemplo, gastos. Acho que de todos os pontos de contribuição, de olhar o sistema de previdência, se eu pegar o sistema de previdência como seguro, a forma de olhar, na minha visão, é a taxa de retorno que esse sistema está dando. Tá? Se eu pegar gastos, tá? Porque eu posso ter um sistema atuarialmente justo, com gastos altos e contribuições altas, um sistema com gasto baixo, contribuição baixa, todos são atuarialmente justos. Eu tenho que escolher o desenho que eu faço. Eu vou obrigar as pessoas a fazerem, mas obrigo até quanto? Alto, baixo, etc. É uma discussão que tem aí. Mas se o sistema tivesse atuarialmente justo, eles estão recebendo o que eles contribuíram, não tem o que dizer. Porque nossos gastos são altos, mas o Brasil, eu apenas que não trouxe aqui, mas eu tenho um trabalho que a gente pegou do mundo inteiro, nós temos as alíquotas de contribuições mais altas do mundo. E, mesmo assim, nós temos uns déficits altos. Porque o problema, e eu acho que todas as reformas, eu queria pôr esse ponto, todas as reformas, na verdade, as pessoas se aposentam com muito pouco tempo de contribuição, elas ficam muito tempo no informal, principalmente as pessoas com um nível de escolaridade mais baixo. Evidente, se você ficar muito tempo no informal, contribui pouco, mesmo que se aposente com idade mais elevada, e aí, se você contribui pouco, a taxa de retorno que você dá para esse cara é alta, porque você não leva. Na verdade, todo o sistema atual e todas as reformas privilegia as pessoas que contribuem pouco e no caso das pessoas mais educadas, prejudica, ou seja, seria melhor para as pessoas, um setor privado, se ele conseguisse comprar esse ativo, as pessoas de nível educacional mais alto, ou seja, quem contribui o tempo todo. Tá certo? Então, o que existe, o problema grande parte dos nossos déficits, apesar dos gastos serem altos, é verdade, mas também as contribuições são altas, é que a nossa taxa de contribuição, de uma parte importante das pessoas, é muito baixa. Tem grupos que ficam 50% ou mais de 50% do tempo da vida laboral fora como não contribuinte. Tá? Eu acho que em todas as propostas, inclusive essa, porque eu fiz as contas que eu tenho feito, mantém isso daí. Você continua privilegiando as pessoas que contribuem pouco. Uma coisa é manter, eu defendo a renda de idoso, defendo até o salário mínimo para ela, que muita gente quer pôr abaixo do salário mínimo. Mas acho que devia estar fora do sistema de previdência, e o sistema de previdência devia ter contribuições proporcionais ao tempo de contribuição que as pessoas têm, não só outras características. Isso tem a ver com a taxa de reposição que você tem. Nós damos com taxa de reposição igual para uma pessoa com 65 anos, às vezes contribuiu 30 anos ou contribuiu 15 anos hoje, que é o mínimo. Né? Então, elas têm a mesma taxa de reposição, ou seja, a taxa de retorno implícita de um e de outro é muito diferente. Quem contribuiu 15 anos tem uma taxa de retorno muito mais elevada. Mas eu acho que a grande discussão e aí eu queria pôr último ponto para os comentários do Luiz, eu acho que a grande questão que existe nós temos um desenho futuro. Tem uma concordância que eu acho que tudo que eu vejo é uma renda de combate, uma renda de benefício de idoso, uma renda para combate à pobreza de idoso. Todo mundo, nós temos uma idade, tem direito a uma contribuição se não tiver outra fonte de renda. A discussão se existe, se vai ser um salário mínimo ou menor que isso. Eu defendo um salário mínimo. Tem gente, pelo menos, não sei se aumentando sempre mais o valor de hoje. Mas é uma discussão o valor. Segundo, um sistema de transição, um sistema do sistema novo, que tem várias discordâncias, mas todo mundo as nossas taxas de retorno são muito altas em média e precisa fazer algum ajuste nisso. E terceira, transição. E eu queria falar um pouco da transição. Concordo, eu tentei calcular algumas coisas da transição, desisti com a nova lei. Se o Luiz desistiu, ainda bem que eu desisti antes. Porque
Eu até mandei uns e-mails para ele quando eu estava fazendo, porque era muito difícil calcular. Eu calculei do Temer, calculei várias outras. Era muito difícil, eu não sabia como fazer as hipóteses para o modelo gerar as contas, porque eu não entendia como seria. Acho muito confusa, concordo com o Luiz, é muito complicado jogar uma reforma dessa, que é difícil de entender até ler, porque lei não é que nem ler artigo, paper, tá? Porque não está tudo explicado. Vai lá e fala da lei anterior, você tem que voltar na lei anterior, que fala da lei anterior, e é o inferno, você não tem nenhum texto que eles explicam a reforma, nada. Jogaram para o Congresso, falaram, ó, vocês analisam aí, mas é impossível de entender certas partes da. Nós estamos votando alguma coisa que. Não sei nem se eles sabem também. Às vezes eu fico com dúvida se eles fizeram alguma conta lá. O modelo deles lá, o Luiz conhece uma parte, eu não conheço, porque o modelo do governo de previdência, que nem Deus existe, mas ninguém vê. Né? É impossível saber se as contas que eles fizeram se elas estão certas ou erradas. Eu acho muito complicado colocar para a população uma lei que é difícil de entender e é difícil de reproduzir as contas que eles têm, de tentar simular, é muito difícil. E eu acho que aí eu tenho um ponto mais, eu terminaria por aqui, que eu acho que é os pontos que... Uma coisa a gente pode concordar com o novo desenho, falar tá alto, as contribuições, principalmente de funcionários públicos, tem um sistema igual para todo mundo, eu acho que todo mundo concorda, ter esses vários monte de regimes diferenciados. Tal. Agora, outra coisa é o que eu faço com as pessoas que estão no jogo hoje. Porque, na verdade, outros termos, você chamou de como é que é a dívida previdenciária, você chamou de o passivo previdenciário, que é a dívida previdenciária que nós temos. O que é fazer a transição? Porque se eu fizer a nova regra, que vai reduzir benefícios e tal, se eu colocar só para os novos, vai demorar muito tempo para chegar lá. Então, eu preciso renegociar a dívida. Na verdade, é uma renegociação da dívida previdenciária. Olha, aquela regra que quando você contratou, eu contratei com você, não vou dar para cumprir mais. E eu vou renegociar. Eu acho ótimo economista do setor financeiro falar temos que... Eles têm horror a qualquer renegociação de dívida imobiliária. Imagina, calote, barará, barará. Agora eles adoram renegociar dívida previdenciária dos outros. Adoram fazer isso. Quanto mais dura, eles ficam mais felizes e mais contentes que agora sim vai dar certo. Mas é uma renegociação de dívida. Isso que é. Nós vamos renegociar a dívida. Eu tenho proposto, meus amigos do mercado ficam bravos, renegociar da seguinte forma. Faz a nova regra, quando chegar no momento da aposentadoria, com as regras antigas, calcula dois benefícios, com a regra antiga e com a regra nova, e pague proporcional conforme ao tempo que você ficou em cada uma delas na sua vida ativa. Ou seja, é como se eu fizesse uma mudança de imposto, e vocês que montaram o capital, tudo, aumentar o imposto é ruim, é um choque negativo, mas eu cobro um imposto novo só a partir daqui. O que as pessoas fizeram, no tempo, depois mudaram. A primeira era terrível. Né? Eu fiz a conta que a dívida previdenciária de algumas pessoas caía mais de 50%. É como se desse um imposto sobre riqueza de mais de 50%. Foi a primeira coisa que caiu. É um absurdo, mas como as pessoas só olhavam o tempo que demora para fazer a transição e não olhar as contas da perda previdenciária que você dá nas pessoas, algumas pessoas tomavam uma pancada que era absurda. Mas ainda eu achava, pelo menos a proposta do Temer eu achava mais clara do que essa, mais fácil de entender. Então, essa é a proposta que eu faço. Você teria... Por quê? O que as pessoas estão propondo hoje, muitos delas, é mudar a taxa de retorno da contribuição, não é o que você está fazendo hoje, é o que você fez há 15 anos atrás. É isso que muitas dessas propostas estão fazendo. Então, existe uma relação. Como é que você faz isso? Eu acho que esse é o problema. Quando você faz a transição, você fala quanto da dívida tenho e quanto eu reconheço. Isso dá um custo. E, na verdade, toda a questão, e essa questão é assim, olha, esquece a contribuição do passado, que aquilo você já pagou os caras lá atrás, isso é historinha para boi dormir. Na verdade, as pessoas contribuíram, porque se não fosse isso, um sistema de contribuição, nem previdência obrigatória você precisava fazer. Deixa cada um faça o seu e só faça uma renda de pobreza para as pessoas mais pobres, acabou. Então, você não precisa de previdência. E toda a previdência lá, contribuinte,
Eles falam as palavras, não é assim, eu paguei o imposto lá, paguei as pessoas mais velhas do passado e agora acabou. Então, eu acho que esse é um problema eu queria te escutar sobre um pouco isso, principalmente essa última da transição. Muito obrigado, Luiz. Desculpa se eu falei demais, Eliezer. Acho que o Reinaldo colocou uma série de pontos, a maioria deles é muito complicada para eu tentar responder. Vou tentar dar um bypass na maioria das questões. Eu acho que tentar focar 2 pontos. O Reinaldo mencionou um ponto que é muito importante, que é a questão do desenho do sistema previdenciário e das escolhas que os países fazem em relação aos sistemas, que elas têm que ser consistentes. Então, você pode ter país que, por exemplo, paga benefício baixo, eventualmente em termos relativos, e tem a alíquota de contribuição baixa. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Você pode ter país que paga benefício alto e a alíquota tem que ser alta para financiar esse benefício. É Brasil, é Espanha, são países, Portugal, que fizeram, acho que mais Espanha do que Portugal, viu? Mesmo Espanha pré-reforma. Então, se as escolhas forem consistentes, ou seja, que elas sejam os parâmetros do sistema tenham sido definidos de maneira adequada, não há, a princípio, uma escolha que seja certa ou errada. Então, o país escolheu ter benefício mais alto, escolheu ter benefício mais baixo. Uma escolha, desde que o financiamento, o funding, seja adequado. Né? Outro ponto que o Reinaldo está comentando, a grande complicação da história é o raio da transição. Porque, assim, transição, a gente não tem nenhuma, digamos, nenhuma regra, uma receita de bolo, um livro-texto que diz como fazer. E aí, porque você está pensando, em quais gerações você vai colocar o peso do ajuste? Você vai colocar na geração nova que está entrando? Você vai colocar em quem já está no mercado de trabalho? Você vai cortar o benefício do aposentado? Não tem nenhuma literatura, experiência prévia que diz para a gente que um mecanismo é melhor do que o outro, que tem uma bala de prata para você fazer a transição. Então, talvez de todos os elementos críticos desse negócio que a gente chama de pension design, fazer uma transição adequada é a mais difícil de todas. Tá? E, eventualmente, o que os governos acabam fazendo? Recorrendo a determinadas, quase que regras de bolso. Então, na reforma antiga, na PEC 287, o governo escolheu uma regra de bolso, só que ela gerava um degrau absurdo para algumas pessoas, que era aquele negócio dos 50 a 45. Né? Tinha transição a partir de uma certa idade. Se tinha um dia a menos, não tinha mais transição. Né? O governo fez agora, e eu acho que é isso que motiva a ter 3 regras de transição e possibilidades para as pessoas, por idade, por soma de idade com tempo de contribuição e um pedágio para quem está mais perto. Para tentar pegar todos os casos, e ainda assim não é trivial nesse sentido. Eu lembro quando a gente está fazendo agora há pouco o cálculo da reforma Bolsonaro, não da reforma Bolsonaro, desculpa, da proposta que a gente fez, tinha que pensar num mecanismo de transição. A gente já tinha pensado conjuntamente muito tempo, não tinha resolvido. Aí eu falei, deixa comigo, eu estudo esse assunto há muito tempo. Fui para casa, fiquei um final de semana pensando. Eu, domingo, 4 horas da tarde, tinha jogo do Corinthians. Eu falei, pô, preciso ver o jogo do Corinthians, acabar com a... Era melhor ter... Não, eu fui ver o jogo do Corinthians. Aí fiz uma regra de transição. A regra mais simples que eu consegui fazer foi, a cada 2 anos aumenta 1. É arbitrário, é discricionário, é o mais adequado, não sei, mas pelo menos era fácil de entender. E é fácil de explicar. Então, mas é muito difícil, e dá uma ideia do quão difícil é fazer uma reforma previdenciária. Se coloca talvez um pouco, eu vou fazer um esforço pensar como macroeconomista, que eu não sou, se coloca no lugar do Paulo Guedes. Ele tem que prometer uma economia X, mas ao mesmo tempo tem que ser uma reforma factível, feita num período viável, tem que ter regras de transição adequadas, tem que ter categorias diferentes, que, na verdade, quando a gente fala em regra de transição, só no RGPS você tem uma regra para homem, uma para mulher, uma para professor, uma para professora, isso para tempo
de contribuição. Uma para aposentadoria por idade homem, aposentadoria por idade mulher, rural homem, rural mulher. Acho que são 8 regras só aí. Então, isso dá uma visão de como é complicado você fazer uma transição desse tipo. Mas o ponto que o Reinaldo está mencionando é super importante, que é olhar cada uma das gerações e olhar o peso que está sendo colocado no ajuste em cada uma das gerações e como é que você calcula esse peso. Acho que assim, é fundamental e está deixado de lado na discussão atual de um jeito muito errado. Está uma discussão excessivamente fiscalista. Fiscal é importante? Fundamental. Mas todo o resto, o micro e a questão distributiva, são igualmente relevantes e você não vê isso sendo debatido, seja pela equipe do governo, seja no Congresso, seja por boa parte dos estudiosos que têm tratado do tema. Ok, agora o professor Amaury vai fazer alguma colocação. O professor Luiz responde. Deixa eu fazer rapidinho 2 perguntas para poder aproveitar que o pessoal está aqui, que eles façam algumas perguntas. Acho que o trabalho é com eles, não que eu estou querendo. Deixa eu aproveitar essa questão da transição que você estava conversando agora, Luiz. Essa transição que você está comentando agora, ela basicamente está em cima daquilo que você chamou de parte paramétrica da reforma. A transição que me preocupa, e você apontou já isso, é a transição naquilo que você chama de não paramétrico, né? Quando a gente vai passar para o regime de capitalização. Em todos os lugares onde essas transições ocorreram, certo? Quer dizer, mesmo que não fosse para um regime de capitalização nocional, que essas coisas novas que a gente vai aprendendo na vida, né? Ela tem um impacto fiscal e não tem, eu não sei, não vejo solução, certo? Quer dizer, você tem um conjunto de pessoas que vinham pagando, né, a previdência dos outros, de repente essas pessoas param de pagar a previdência dos outros e passam a montar os seus próprios, seus próprios fundos previdenciários, né? A forma tradicional pelo qual essa transição é feita, inclusive para poder ter equilíbrio intergeracional, é com a emissão de dívida, né? Enfim, o governo emite dívidas, inclusive os próprios fundos de pensão novos compram essas dívidas, colocam essas dívidas em carteira, reza para que o governo consiga pagar no final e fica mais ou menos tudo. Essa é a transição chilena, que acabou dando mais ou menos certo? Quer dizer, porque o período inicial, quando o governo lançou esses títulos, foi um período onde, vamos dizer assim, houve a entrada de capitais no Chile, houve a abertura da economia chilena, etc. E, naquele momento, a valorização dos ativos foi substancial. Os primeiros fundos de pensão começaram a ter rentabilidades muito fortes. O que não parece ser o caso, né, no qual a gente vive hoje, certo? Eu não imagino que o governo consiga, ou que esteja pensando em lançar mais dívida. Quer dizer, toda a argumentação do governo é justamente ao inverso disso. Além das outras questões em relação ao Chile, ao futuro, como o sistema de capitalização funciona no Chile, você que olhou, que leu, que está conversando com essas pessoas, o que o governo está imaginando? Ou a aprovação disso no Congresso é efetivamente um cheque em branco, certo? Quer dizer, eu não tenho a mínima ideia do que o governo está pensando em fazer para financiar essa possível transição que não é clara, certo? A outra transição, você colocou aqui, tem alguns ganhadores, perdedores, os trabalhadores rurais perdem mais, as mulheres, etc. Você pode até, hoje em dia, antes a gente teve num debate na rádio, então se pudesse até pontuar de novo, certo? Mas a minha grande dúvida, e queria te ouvir, e se existe, em função, inclusive, dessa mudança um pouco com aquilo que você está chamando de esse novo tipo de regime de capitalização, na verdade não é um regime de capitalização, mas esse novo conceito, se existe alguma perspectiva diferente de financiamento dessa transição. Acho que essa pergunta é mais difícil ainda. Talvez a resposta mais desanimadora seja não sabemos.
a gente não sabe. Assim, tem muito pouca experiência de mudança para nacional. Salvo engano meu, não tem nenhuma mudança, principalmente na capitalização nacional, de uma mudança em condições fiscais tão adversas, que a gente não sabe. Tá? A mudança para a capitalização é impossível de ser feita aqui. Acho que é um quebra-cabeça que não fecha. Você vai fazer como? Você vai emitir dívida? Não dá. Vai emitir moeda? Difícil. Vai aumentar a tributação? Mais difícil ainda. Então, a conta não fecha. Então, o que me parece, posso estar enganado, é que o governo está dizendo que vai fazer capitalização, não vai fazer capitalização nacional. Na capitalização nacional vai cortar o benefício de todo mundo, vai dar digamos, uma discreta tungada no passivo previdenciário e vai meio que jogar a bola para frente e confiar que isso em algum momento dê certo. Assim, eu tenho muita dificuldade de entender como é que as peças desse quebra-cabeça vão se encaixar. Tenho muita dificuldade. Tá? Eu gostaria de ter uma resposta melhor nesse sentido, Amaury, mas eu vejo muita dificuldade para a gente financiar, a impossibilidade de financiar uma mudança para capitalização e muita dificuldade de financiar a capitalização, migrar para a capitalização nacional, seja lá como a gente for fazer isso. E, de fato, a gente está dando um cheque em branco para o governo. Porque se aprova a PEC com 3/5 dos votos, aprova a mudança não constitucional com metade mais um. E se aprova, o resto é, digamos, correr para o abraço. E aí, como é que vai ser feito? A gente está dando um cheque em branco para o governo. E aí, de novo, a sociedade tem que entender o que está sendo feito. A gente tem que votar isso, nossos representantes têm que votar isso aí com responsabilidade. E eu não vejo esse debate sendo colocado. Bom, queria abrir um espaço para perguntas. Eu queria, na verdade, 4 pessoas que tenham perguntas, que fizessem as 4 perguntas aqui no microfone, porque está sendo gravado. E daí o Luiz vai responder, ou procurar responder essas 4 perguntas. Vocês veem que há algumas perguntas extremamente difíceis, né? Há 4 voluntários aqui, pessoas que queiram fazer perguntas. Alguém? Aqui. Tem um aqui. Tem mais alguém? Pode vir aqui. Pode fazer. Professor, uma pergunta que eu tinha, assim, o Amaury perguntou como que o governo está pensando em financiar se fizesse uma transição para um regime de capitalização que não fosse capitalização nacional. Tipo, não sei se vocês já fizeram essa conta, algum de vocês, mas quanto que seria estimado o custo para o país, assim, qual que seria o tamanho da dívida que a gente teria que tentar financiar se a gente fizesse uma transição para um regime de capitalização que não fosse nacional? A segunda pergunta, qual seria? Eu queria perguntar para o Luiz se existe alguma solução para o nosso problema fiscal, senão uma reforma previdenciária. Tem mais alguma pergunta? Eu queria que você, se você pudesse, fizesse um juízo de valor de todos esses pontos meio obscuros que estão na Previdência hoje. O que isso representa para a gente? Mais alguém? Aqui. Professor, eu queria fazer uma colocação, porque muito do que é apontado hoje da conta do governo não fechar é associado ao déficit da Previdência. E quando a gente vai analisar o orçamento, a gente vê a dívida pública com uma responsabilidade muito grande dos nossos gastos hoje. Eu queria buscar compreender o quanto da dívida pública é responsabilidade do nosso déficit da Previdência. Ou seja, ela foi construída só por conta disso, para tentar fechar essa conta, ou está ligado muito a taxas de juros que ultrapassaram limites constitucionais, há muita especulação, e se é possível pensar alguma alteração também nesse campo, de forma conjunta à Previdência, para aí sim tentar consertar as contas nacionais. Obrigado. Professor Luiz? Deixa eu tentar responder as 4, deixa eu ver se eu anotei elas direito. A primeira pergunta era a questão da quantificação do custo de transição.
Não fiz essa conta, estou fazendo. Imaginava que eu tivesse uma resposta boa, mas eu não tenho. Muito alto, mas assim, conceitualmente. É fácil falar conceitualmente e não o cálculo. Qual é o valor da transição? É o pagamento de todos os benefícios previdenciários para todos os aposentados e pensionistas e para todos aqueles que tenham algum direito no sistema atual e que esse direito venha a ser reconhecido no custo de transição. É isso. Você tem que fazer uma projeção de fluxos de valores nos próximos 80, 90 anos, mais ou menos, para ter isso aí completo. É óbvio que ele começa muito alto e depois ele vai decaindo, ele fica muito mais suave. Mas o problema é o começo da história. Não tenho essa conta. Quem já fez, eu preciso fazer essa conta, eu não confio na conta que outras pessoas fizeram. Deve ter alguma coisa... Acho que eu fiz uma vez, muito tempo atrás, há mais ou menos, acho que é 2 PIBs. 2 PIBs, quanto dá hoje? 12 trilhões, é isso? É isso, não? Não sabemos o PIB. Não sabemos o PIB. Então, tem 2 questões aí sobre o papel da Previdência e a questão do problema fiscal. O problema fiscal do país é fundamentalmente Previdência, mas não é só. A gente esquece que, nesse momento, está sendo debatido, por exemplo, uma reforma tributária, que tem aquela reforma do Bernard Api, por exemplo, que está andando muito para frente, e que a gente precisa rediscutir financiamento de União, estados e municípios, de tributação, de guerra fiscal, de impostos em cascata e coisas do gênero. Previdência é fundamental, mas não é só isso. E aí vale um ponto que a gente teve agora no debate no rádio, acho que está sendo vendido de um jeito meio perigoso, né? No sentido, se fizer a reforma da Previdência, o país volta a crescer. Se faz reforma da Previdência... Agora é uma coisa trabalhista, né? Falaram também, né? Então, aí o país volta a crescer, o emprego aumenta, a gente vai ser feliz, toma cuidado. Não vai acontecer. Se é reforma da Previdência, é importante do ponto de vista da sustentabilidade, de gasto público e tal, mas não seremos mais felizes, não ficaremos mais bonitos. É óbvio, isso é um argumento, mas eu via gente falando, a empresa X vai investir se fizer reforma da Previdência. É um absurdo. Né? Assim, fora do contexto, ia colocar um peso que não devia ser colocado, como se fosse sempre a última bala de prata. Tá? E tem uma pergunta sobre que eu fizesse um juízo de valor sobre os pontos obscuros. Acho que eu fiz um juízo de valor já sobre alguns dos pontos, e talvez nem seja um juízo de valor, sejam as minhas dúvidas. Tá? Mas talvez algumas coisas que a reforma vai ter que não estão sendo bem colocadas, que acabei não falando disso por questão de tempo. Primeiro, o que deve acontecer com os grupos diferentes? Quem já se aposenta por tempo de contribuição hoje, que é o cara com 35 anos de contribuição, que se aposenta aos 55 anos, esse cara já tem o requisito hoje aos 55. Esse cara vai se aposentar aos 65 de idade, provavelmente com 45 anos de contribuição, ou perto disso. O cara, talvez, na hora que fizer a média dos salários de contribuição, ele vai ter, eventualmente, o benefício desse cara vai aumentar. Então, acho, se minhas contas iniciais não estiverem erradas, num primeiro momento, a reforma ela dá uma descontinuidade na série de benefícios, né, de benefícios concedidos, que são os novos, ela dá uma pancada embaixo, traz para baixo a série, e depois a série converge para a série anterior. Então, a lógica, ela vai dar um alívio fiscal, provavelmente no governo, no curto e médio prazo, e lá na frente ela meio que volta para não muito longe de onde ela estava. Tá? Um grupo que me parece que vai ser muito penalizado são os rurais. Rurais hoje se aposentam com 15 anos de serviço de trabalho na área rural, não é contribuição. Vai passar para 20 de contribuição na área rural. Me dá a impressão, os primeiros resultados têm mostrado isso, que a aposentadoria rural vai ficar muito, mas muito mais difícil. Tá? E aí tem uma questão de como é que vai fazer com esses caras. O cara não vai ter direito ao benefício, provavelmente ele vai virar
o público-alvo do BPC. E a gente não sabe muito bem. A própria questão do BPC, a gente também não sabe muito bem, né? Porque hoje a regra do BPC, que é o benefício assistencial, é um salário mínimo aos 65 anos, em condição de miserabilidade, que a renda per capita, 1/4 de salário mínimo. O que o governo está dizendo agora vai ser 5 anos antes, aos 60, recebe R$400, só tem o benefício cheio, um salário mínimo aos 70. Eu fiz uma conta muito de orelhada, né? De padeiro, conta de padeiro. Né? Dá a impressão que, ao longo do tempo, não dá muita diferença. Mas não é muito confiável. Eu estou trabalhando com os colegas, ainda está muito no começo, tentando fazer um trabalho em equilíbrio geral computável. Agora eu vou migrar para fazer essas coisas. Agora vai. Então. Mas para olhar uma questão que é fundamental, que é distribuição de renda. Eu tenho muita dúvida do que isso vai gerar em termos de distribuição de renda, em termos de pobreza. Para mim não está claro o que vai acontecer. Tem uns bruxos aí falando, não faz diferença, dá R$400 hoje, é melhor para o cara. Eu tenho uma dúvida muito grande, uma dúvida enorme se alguém fez uma conta legal sobre isso daí. Tá? Então, o que talvez essa reforma coloca, ela coloca alguns pontos que são relevantes, ela não é a reforma, ela é uma reforma, ela é um modelo de reforma. Se perguntasse para um monte de gente, faria essa reforma? Não, as pessoas fariam outras reformas de outra maneira. Agora, e pensando um pouco do ponto de vista de agenda de pesquisa, gera um monte de trabalhos. Né? Tem possibilidades de pesquisa assim, quase infinitas em relação a essa reforma. Posso fazer uma pergunta para você, Luiz? Peguei o microfone, né? Na experiência internacional, você que estudou essas experiências, parece que tem uma coisa seguinte. Uma é fazer uma reforma ampla, drástica, que põe a Itália, acho que é um caso desse, fica muitos anos na sociedade discutindo. Outra coisa é fazer reformas rápidas, mais tópicas. No Brasil, nós não estamos querendo fazer uma reforma ampla, profunda, num tempo muito exíguo, que isso não dificulta um pouco esse debate? Como você estudou? Então, dificulta imensamente. Assim, talvez eu possa responder para o Reinaldo de um outro jeito. Assim, eu fui num congresso agora há pouco, mês passado, onde boa parte da discussão era sobre previdência e reformas. E a última mesa era justamente assim, o que fazemos? Aí você vai lá esperando uma bala de prata. Você descobre não, confirma mais uma vez que nenhum país fez uma reforma suficientemente boa e grande. Você tem medidas pontuais para manter equilíbrio, mas você não tem nenhum grande modelo e nenhum modelo a ser seguido. Falar o país X fez essa reforma, um país mexeu na contribuição, outro aumentou a idade, o outro fez um mecanismo de ajustamento automático, outro dá incentivo à contribuição, mas você também talvez não tenha o caso paradigmático nesse sentido. Então, talvez seja o lado bom e o lado ruim. A gente tem infinitas maneiras de errar. Bom, agradeço a presença do professor Luiz, que fez a exposição, do professor Reinaldo, professora Mauri, que foram os debatedores. Agradeço as perguntas que vocês fizeram, a Danusa, que ajudou na organização, todo o pessoal do audiovisual, da comunicação, e a presença de vocês. Sem vocês aqui, o evento não teria acontecido e esse evento realmente era para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem de olho nos próximos eventos nossos. Nós vamos fazer outros seminários aqui também para o pessoal de graduação. Muito obrigado por todos, por tudo, e uma salva de palmas para todos aqui da mesa.